Feriadão aqui, um frio tremendo, uma baita moto lá no estacionamento, capacete lá em cima, o Arai GP, luvinha da Inés, não estreiei. Deus não permitiu que eu saísse, porque o tempo não ajudou. Então resolvi fazer um tutorial aí de uma montagem de um móvel. Vocês vão ver, vai ficar show de bola. Filmar algumas partes aí para dar uns macetes. De repente você está em casa aí, sua esposa querendo que você faça alguma coisa, dá uma olhada. Vai ficar show de bola. Daqui a pouco a gente volta aí. Um abraço. Bom, vamos lá então. Algumas coisas são básicas, mas eu vou frisar para não passar despercebido aí por você que está assistindo esse tutorial. Para que a gente possa fazer o nosso móvel, inicialmente a gente tem que projetar, inclusive anotar as dimensões, né? E uma vez fazendo esse projeto, a minha dica é que você faça em um dia, no outro dia você faça uma revisão do seu projeto, porque alguns detalhes podem passar despercebidos. Então, no meu caso aqui, eu tenho a vista frontal com as portas e a vista frontal interna. Aqui é o tampo e aqui é o fundo. Então, eu fiz o desenho e aqui abaixo eu coloquei as dimensões. Você observar, tem vários tiques aqui, ó, tá vendo? Ó? Várias confirmações. É justamente a confirmação do meu projeto. Eu tenho aqui alguns itens que servem para o bom andamento do serviço. Então, por exemplo, eu tenho que lembrar que tem que comprar fita branca. Essa fita branca é para o acabamento. Então, se você olhar na madeira aqui, na lateral dela, eu trabalho com MDF, tá? MDF branco nas duas faces. E na frontal fica essa parte aqui que precisa de acabamento. Então, essa fita branca que eu me referencio aqui é justamente para isso. Cola de contato, porque eu vou usar essa fita branca, eu vou usar essa cola de contato para fixar a fita branca lá na minha madeira. O acabamento circular, porque eu vou utilizar parafusos, então esse acabamento circular aqui vai me proporcionar uma estética agradável. O trilho para a porta, porque essas portas aqui são de correr, serão de correr. Puxador interno não comprei, deixei para depois, porque talvez eu não precise deles. Se a porta ficar muito leve, eu não vou precisar desses puxadores. Uma trincha pequena, que na realidade é um pincel, e parafuso de madeira para fixação. Então, onde tem face, madeira com face, eu vou colocar parafusos de fixação. Feito isso, eu vou em um local onde vende a madeira que serve. No meu caso aqui, eu fui na Nativa, aqui em São Bernardo. Muito bom lá, já faz tempo que eu compro, um atendimento excelente. Fiz a compra, então separo as madeiras. Como vocês podem ver aí, já deixo elas todas separadas. E se você observar aqui no meu projeto, eu tenho letras que identificam. Então, por exemplo, o A, que é o tampo superior. O B, prateleira interna. Então, assim fica fácil de trabalhar. Então, eu venho aqui, ó, coloco aqui, ó. Fiz com grafite mesmo. Esse é o A. Então, eu sei que esse é o superior. Só para que vocês possam entender, esse é o material que eu vou utilizar. Então, da esquerda para a direita, eu tenho uma fita de acabamento, ela é plástica. Comprei um escarificador, que é para dar um acabamento no parafuso. Logo em seguida, eu tenho uma cartela com aquele acabamento circular, que esse vai ser adesivado em cima do parafuso. O trilho, que vai fazer com que a porta seja corrediça, e a cola de contato. Para fazer o acabamento na face, eu de posse da madeira, que preciso fazer o acabamento, eu vou medir o tamanho da fita, né? Então, nesse caso aqui, vou fazer a medição do tamanho. Então, eu meço deixando espaços nas laterais. Depois eu vou falar por que eu deixo esses espaços aqui. Então, eu meço aqui e corto o tamanho da fita. Essa fita é a fita plástica que eu falei. Então, eu vou passar cola nessa face e nessa face aqui, atentando para que eu só posso colar depois que essas colas estiverem secas. Por isso que se chama cola de contato. Então, se a cola não estiver seca, não adianta eu... Uma dica importante que eu passo para vocês é, por exemplo, marcar quais são as faces que serão dado acabamento, para que você não consuma desnecessariamente. Então, vamos dar um exemplo. Nessa unidade A aqui,
Se você observar, vou ter acabamento aqui, vou ter acabamento aqui, aqui e aqui, ou seja, nas 4 faces eu vou ter acabamento. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e já marco com um asterisco as faces que terão acabamento, tá certo? Então todas as faces aqui vai ter acabamento. Isso é bom, facilita muito no trabalho. Já a unidade B aqui, ó, se você observar, eu só vou ter acabamento nessa face. Então vamos ver no nosso projeto aqui, quem é o B? Tá aqui, ó. O B eu só tenho acabamento nessa face. Por quê? Porque essa face aqui, ela vai estar escondida, né? Porque eu vou estar fixando a madeira. E a face que fica atrás, eu vou ter esse tampo aqui que vai estar cobrindo. Então não tenho necessidade de gastar acabamento. Lembra aquela fita que vai dar o acabamento? Lembra que eu falei para deixar alguns espaços aqui na lateral? Porque é o seguinte, eu vou fixar ela em uma madeira qualquer para poder passar a cola. E aí eu gosto de utilizar fita crepe, né? Uso bastante. Então tem 2 pedaços de fita crepe. Fixo uma das pontas do acabamento e estico para fixar a outra ponta do acabamento. Nessa fita crepe aqui eu gosto de anotar qual é a madeira que ele equivale. Naquele caso nosso é a unidade F de foco, porque depois quando eu for fazer a colagem eu já sei de onde é e já jogo. Aqui eu vou usar a cola de contato, né? E a trincha. Então pego a cola de contato, passo nessa extremidade aqui e passo na extremidade que vai ser colado e deixo secar. Quando eu tocar e ver que ela está seca, aí sim eu posso juntar as duas. Então, como vocês podem observar, aqui eu tenho 4 fitas de acabamento, onde eu vou passar a cola. Aqui eu tenho umas 4, né? E aí todas elas com a respectiva face E, F, F, H, que correspondem às madeiras. Eu passei a cola nas faces, tanto na face do acabamento quanto na face da madeira. Agora eu vou colar. E aí, como eu falei, por exemplo, aqui está identificada a letra A. Então esse acabamento é da face da madeira A. Então eu pego a madeira A, aí é um pouco grande. Então aqui vai ser onde eu vou colar, né? Então vai dar acabamento. Então eu ponho ela aqui. E aí, como esse meu acabamento aqui, ele é um acabamento de 2,5 milímetros de espessura, e a minha madeira tem 1,5, perdão, 25 milímetros, e aqui é 15 milímetros, então eu vou ter uma face sobrando. Então eu só faço eu prenso um pouco aqui, faço uma força, tiro aquela fita que eu coloquei para segurar. Então feito isso, eu tiro a madeira, ponho ela com a face para cima. Parou. Acabou. E aí, usando o martelo de borracha, eu vou bater para que a cola de contato possa fazer o efeito desejado. Ok? Então, você vê que tem excesso dos 2 lados. Eu venho com a tesoura, corto esse excesso. Aqui para esse ponto. Agora eu preciso cortar o excesso que ficou nessas faces aqui. Para isso eu uso uma ferramenta, não sei o nome dela, mas ela é um riscador. Ela é usada muito para cortar forma. Então eu ponho uma madeira no chão, coloco a face do acabamento para baixo, e aí com o riscador eu venho isso. Faço o acabamento de um lado, do outro lado. Feito isso, você vai observar que ficou um pouco, não ficou muito bom o acabamento. Aí eu uso uma lima mursa, é só para acabamento. Então eu venho com a lima mursa e novo acabamento para que ele fique sem qualquer
saliência. Então fiz de um lado. Fiz do outro. Percebe? Quando eu cortei com a tesoura, eu não caprichei muito no corte. Por quê? Porque aí eu dou acabamento com a lima mousse. Que aí fica bem acabado. Se você quiser fazer isso com a tesoura, fica muito ruim. Vai ficar as duas partes frente e um belo acabamento. Uma vez dado o acabamento com a nossa fita, agora a gente vai fazer uma limpeza. Se você observar, na colagem, na emenda aqui fica cola. Isso é normal. Para isso a gente vai usar um thinner e um pano. Então o thinner ele vai limpar, né, e aí vai deixar a madeira com cara de nova. Uma vez que todas as peças já estão acabadas e limpas, agora a gente vai fazer o procedimento de furação. Toda e qualquer madeira que estiver apoiada na face de uma outra madeira, eu vou fazer um furo para que a gente possa ter uma fixação. Então, por exemplo, aqui na A, aqui na E, né? Na E, eu vou furar porque eu tenho uma madeira D que está sendo colada nela. Aqui também na E e B, e assim sucessivamente. Para isso eu vou estar usando um escarificador, que é essa pecinha aqui, porque o parafuso ele possui um ângulo, e para que esse parafuso fique bem acabado, existe essa necessidade. Eu vou usar uma ferramenta aqui para colocar minha furadeira, mas também pode ser sem essa ferramenta. Como vocês podem ver, todos os furos já estão feitos segundo o projeto, né? Então agora a gente vai fazer a parte da montagem. Na realidade é um legozinho. Já está começando a ter um formato bem legal. Eu ia usar cola nas bordas, aliás, nas faces, mas eu não usei não, porque o parafuso que a gente está usando é um parafuso que segura bem, então ele vai ter uma boa amarração. O escarificador, você percebe que o parafuso fica rente, a superfície fica rente. Então essa é a função do escarificador, permitir que o parafuso desça. E agora com aquele acabamento circular, ele é uma cola, a gente vai colocar em cada um dos parafusos. E aí você percebe que o acabamento fica perfeito. Só dar um foco aqui, só para poder ver. Tá vendo? Fica perfeito. Você nem percebe. Bem, esse então é o resultado do armário que nós fizemos aí no final de semana. As portas são corrediças. Fiz uma divisória interna aqui, né, para dividir os espaços. Então, é uma dica aí para vocês que querem fazer alguma coisa básica como foi feito esse daqui.